sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração que é soberano e é Senhor não cabe na escravidão, não cabe no seu não. Não cabe insistir tanto, sim, é pura dança e sexo e glória, e paira para além da história. Hoje o Oba ia lá e via, hoje o Oba ia. Os primeiros negros que vieram para o Brasil foram trazidos como escravos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Em 1549, os senhores de engenho receberam a permissão para importar mão de obra escrava da Guiné ou da ilha de São Tomé. Daí em diante, o comércio de mercadoria humana só fez aumentar. Os negros passaram mais de 300 anos subjugados pela cultura escravagista. No século XIX, eles já eram mais de 4 milhões originários das mais diversas tribos africanas. Congo, Angola, Jejinagô misturaram aqui no Brasil os seus ritos religiosos. Foi desse grande caldeirão que nasceu o candomblé, uma semente trazida da África que germinou na América. O candomblé, na verdade, ele é uma criação afro-brasileira. Isso significa que conteúdos trazidos de diversas culturas religiosas africanas, negro-africanas, se combinaram aqui no Brasil de um modo ou de outro e produziram esse culto. Era parte do processo de escravidão misturar no mesmo local de trabalho, misturar na mesma escravidão pessoas de origens diferentes para impedir a solidariedade. Portanto, Congo, Angola, Luba, Nupe, Yorubá, Ijexá, tudo isso foi misturado aqui e terminou se construindo um sistema religioso complexo, de uma religiosidade nova que não existe nesta forma em África, mas toda ela centrada em uma tradição, em tradições africanas no plural. Essa mistura de tradições africanas compôs uma nova linguagem. Os dialetos falados pelo povo de Angola e pelos negros denominados de Yorubás acabaram predominando. Por exemplo, Jeje, que são aqueles que cultuam voodoo. Que você encontra no norte do Brasil e no Maranhão, o tambor de Mina, né, que é um culto de voodoo, né? Então a entidade é voodoo, né? Você tem o culto de orixá, né, que corresponde a todos esses povos que se reconhecem como descendentes de Ilê e Fé. Então aí estão todos os chamados de Yorubás na hoje, né? E você tem toda a tradição que aqui a gente chama de Congo-Angola, né? Que é uma tradição de culto Nkici, né? Os Nkici são os espíritos, são as entidades, né? E que é todo um culto do Império do Congo, do antigo reino de Angola, de todos os povos mais ao sul, né? Candomblé originalmente significava festa. Hoje, a palavra é utilizada com um significado muito mais profundo. Candomblé é o nome de uma religião afro-brasileira. O registro mais antigo que se tem dessa palavra é do ano de 1826, um boletim policial relatando que negros do Quilombo do Urubu se refugiaram numa casa chamada Candomblé. A Bahia é o estado onde o candomblé mais se desenvolveu. O terreiro da Casa Branca é tido como o mais antigo de todos. Conta a nossa tradição que a casa foi fundada por Yanassô, Yacalá e Adetá. Essa fundação teria acontecido em fins do século XVIII. Muitos dizem começos do século XIX, né? É incerto, não temos coisa certa. Apenas sabemos que foi uma grande casa de culto criada na Barroquinha, onde havia uma grande concentração negra. E é de lá que sai esse pessoal que vai fundar a Casa Branca do Engenho Velho. De lá sai o Gantuá, né? Sai o Poafonjá, saem tantas casas ilustres
do mesmo tronco, da mesma semente. Edson Carneiro chega a dizer, talvez com algum exagero, que da Casa Branca saíram todos os outros terreiros de candomblé. Os ritos de origem africana conviveram no Brasil com os cultos indígenas e com a religião católica. Nessa convivência, o candomblé recebeu muitas influências, mas nem sempre houve sincretismo, ou seja, a incorporação de símbolos das outras religiões. O que realmente é um sincretismo é esse grande sincretismo interafricano, né? De várias tradições religiosas, de locais diferentes, de nações diferentes, se organizando dentro de uma religião do candomblé. Esse é o maior monumento de sincretismo. O caboclo, a entidade indígena, é admitida dentro do candomblé de origem africana, reconhecido como dono da terra, como o primeiro ancestral. Tanto que ele dança de verde e amarelo, dança às vezes até com bandeira brasileira, para mostrar que ele era o dono da terra, o primeiro ocupante que merece a reverência. A Irmandade da Boa Morte de Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano, é um bom exemplo de como os negros, embora discriminados, respeitavam a religião cristã. A Irmandade, que nasceu na segunda metade do século XIX, nos últimos anos da escravidão, é formada por senhoras negras com mais de 40 anos, que são sacerdotisas do candomblé e devotas de Nossa Senhora. Você sabe que nós negras sempre teve o seu candomblé. Eu mesmo sou de Inhansá. Cada uma tem o seu orixá. Agora, dentro da Casa da Boa Morte, nós somos filhas de Maria. Mesmo sendo devotas de Nossa Senhora, as Irmãs da Boa Morte não escapam do preconceito. Eu sou muito caluniada onde eu moro. O povo tem uma raiva de mim, fizeram uma guerra contra mim, diz que é por causa daqui da Irmandade, só me chamam de feiticeira. Me chamam de feiticeira, viu? E tem medo mesmo de mim. Hoje em dia, para abrir um terreiro de candomblé, basta ter bastante força de vontade e ter cumprido as obrigações com os santos. Mas nem sempre foi assim. Até a primeira metade do século XX, era preciso pedir licença à polícia para realizar os cultos. Não faltaram cenas de violência e muita perseguição. Até a década de 70 do século passado, os candomblés, embora a Constituição garantisse a liberdade religiosa, para que você fizesse um culto de candomblé, tinha que pedir permissão à polícia, tinha que pedir autorização na Delegacia de Jogos e Costumes e pagar uma taxa, não é? E ficava sujeito a represálias se não fizesse isso. Por exemplo, o Pedrito Gordo, que foi o primeiro delegado, era um homem prepotente, violento com tudo, né? Inclusive inventou o casamento na polícia, o cara que inventou o casamento na polícia, né? E reprimiu os candomblés. Para quê? Para tirar o candomblé da visibilidade, jogar o candomblé para dentro dos matos, né? Para que o estrangeiro, quando chegasse na Bahia, não visse um candomblé. Para não dizer, tá vendo, isso aqui é a África. Ele queria mostrar o quê? Uma cidade que foi urbanizada, na beira da avenida, botar tudo parecendo com a França, com a Inglaterra, entendeu? Para tentar mostrar para o europeu que isso aqui era Europa e não era África. Então o Pedrito Gordo reprimia o candomblé, entrava de cavalo, fazia um bocado de miséria no candomblé de Procópio. No entanto, era irmão de santo de Procópio, era o grande candomblé. As cidades cresceram. As antigas roças de candomblé, sempre cercadas de muito verde, acabaram se restringindo a espaços bem menores, geralmente nos bairros mais pobres. Interagir com a comunidade tem sido um dos grandes desafios dos terreiros de candomblé. O candomblé é uma religião extremamente comunitária. Ela avisa o bem-estar da comunidade. Ela é normalmente situada nas periferias da cidade. Então eu acho que um sacerdote de candomblé, ele vê muito mais a pobreza, ele vê muito mais o sofrimento, porque ele vive o dia a dia daquela comunidade ali. O terreiro, ou ilê, é o templo do candomblé. Um espaço geralmente amplo que mistura a natureza com algumas construções de tijolo. Tudo com muita simplicidade. Aqui, tudo é tido como sagrado. E até para entrar é preciso cerimônia.